Hoje, dia 1º de agosto, né, de 2026, eu quero falar sobre uma coisa que me preocupa profundamente e que, sinceramente, né, tem me causado muita indignação. Falo não apenas como pesquisador da religião, mas como cidadão, como professor, né, como pastor e alguém que acredita, né, na democracia, na liberdade de consciência, na liberdade, né, religiosa e, sobretudo, né, na dignidade humana. Eu tenho acompanhado, né, com bastante atenção nos últimos anos um fenômeno que tem me chamado a atenção dentro de setores, né, do cristianismo brasileiro, especialmente por parte do meio evangélico brasileiro, que tem me preocupado bastante, que é a crescente pressão exercida, né, sobre fiéis que não aderem a determinados, né, candidatos, partidos ou projetos políticos identificados, né, com a direita ou, em alguns casos, com a extrema direita. E não estamos falando, né, de simplesmente de divergências de opinião, estamos falando de pessoas que estão sendo, né, constrangidas, hostilizadas, silenciadas, rotuladas e às vezes, né, praticamente excluídas de suas comunidades religiosas por pensarem diferente. Estamos falando, né, de cristãos sinceros sendo tratados como suspeitos dentro da sua própria comunidade local, dentro da sua igreja, de irmãos de fé que passam a esconder, né, suas posições políticas por medo do julgamento dos próprios irmãos de sua comunidade local. Isso deveria chocar qualquer pessoa comprometida com valores básicos, né, como a liberdade e a dignidade, né, humana. Durante as últimas eleições presidenciais, essa situação se tornou particularmente evidente. Em muitos ambientes religiosos, consolidou-se a ideia de que existe apenas uma maneira legítima de ser cristão no campo político, como se Deus, né, tivesse assinado uma filiação partidária, como se a fidelidade ao evangelho dependesse da fidelidade a um determinado grupo ou candidato político. É justamente aí que reside o problema. Quando uma opção política se transforma em teste de fidelidade religiosa, a fé deixa de ser fé e passa a ser instrumento de controle ideológico. Quando o voto se torna critério para medir a espiritualidade de alguém, algo está profundamente errado. Quando o irmão deixa de ser visto, né, como irmão porque votou diferente, não estamos diante de uma demonstração de fé, mas estamos diante de um empobrecimento moral e espiritual da própria comunidade religiosa. É preciso dizer, né, com toda clareza, a Bíblia não é um programa econômico. O Evangelho não é um manifesto partidário. Jesus não fundou um partido político. Jesus não reivindicou o lugar no Estado da sua época. O reino, né, dele não é deste mundo. Pelo contrário, Jesus e seu movimento originário veio propor e trazer justamente uma saída política da religião. Ou seja, o cristianismo é visto, né, como a religião da saída da religião. E transformar, né, preferências partidárias em mandamentos divinos é uma forma de distorcer profundamente a própria mensagem do Evangelho de Cristo. A história nos mostra repetidamente o que acontece quando a religião se mistura de maneira excessiva com projetos políticos. A instrumentalização da fé para fins políticos produziu guerras, perseguições, exclusões, intolerâncias ao longo dos séculos. Foi justamente para evitar esses abusos que as sociedades modernas construíram princípios, né, de liberdade religiosa, de pluralidade, de liberdade de consciência. E por isso é tão grave vê-los sendo relativizados dentro de espaços que deveriam promovê-los. Esses princípios, né, nasceram do sofrimento humano, não surgiram por acaso. O que vemos hoje, em muitos casos, é um ambiente onde determinados posicionamentos políticos são tratados como aceitáveis e outros como sinais de desvio moral e desvio espiritual. Fiéis que defendem políticas sociais ou justiça social são chamados de comunistas. Pessoas que possuem posição, né, social-democrata são acusadas de serem inimigas da família e dos valores cristãos. Cristãos que votam em candidatos de centro ou de esquerda são questionados sobre sua própria fé, sua moral e sua espiritualidade.
Em situações mais extremas, são hostilizados e tratados como se fossem menos cristãos. São tratados assim por seus pastores, né, por seus líderes, por seus sacerdotes. Uma pessoa, por exemplo, me procurou recentemente e compartilhou comigo o que recebeu de sua liderança eclesiástica, ao se posicionar, né, contra o discurso de extrema-direita defendido e propagado, né, por seu líder religioso, e reafirmar suas convicções ideológicas progressistas. E ela foi rotulada, né, foi ali qualificada como alguém que defendia uma narrativa diabólica e indecente, né? E, para finalizar, dizendo que é impossível o crente votar em candidatos de esquerda ou em partido de esquerda. Eu considero, né, pessoalmente, isso absolutamente inaceitável. Porque uma igreja não deveria funcionar como comitê eleitoral permanente? Porque um pastor, né, um líder de uma igreja evangélica, não deveria estar ali divulgando, né, as suas ideias, né, partidárias, né, ideologias políticas e hostilizando aqueles que não concordam com ele. Uma igreja não deveria ser um espaço de patrulhamento ideológico. A igreja não deveria ser um lugar onde as pessoas precisam esconder as suas convicções políticas para evitar humilhações, constrangimentos, hostilidades ou mesmo isolamento e exclusão social. A função de uma comunidade religiosa é acolher, é ensinar, é servir, é cuidar das pessoas. Não fiscalizar votos, não emitir certificados de pureza ideológica ou pureza de santidade em função, né, de ideologias políticas. Não transformar diferenças políticas em condenações morais. Do ponto de vista filosófico, a liberdade de consciência é um dos pilares da dignidade humana. Nenhuma autoridade política, religiosa, cultural possui o direito de sequestrar a consciência do indivíduo. Do ponto de vista democrático, a pluralidade de opiniões não representa uma ameaça de forma alguma. Pelo contrário, ela é uma condição dispensável para a convivência livre. E do ponto de vista cristão, a unidade da fé nunca significou uniformidade política. Uma mesma igreja pode reunir conservadores, liberais, progressistas, social-democratas e pessoas sem qualquer identificação partidária. O que une essas pessoas não deveria ser um candidato, não deveria ser um partido, não deveria ser uma ideologia, deveria ser, sim, a fé que professam. Por isso, considero extremamente perigosa a transformação gradual de comunidades religiosas em extensões de disputas eleitorais permanentes. Quando a política passa a definir quem é aceito e quem é rejeitado dentro da igreja, ela deixa de ser uma ferramenta para a construção do bem comum e passa a funcionar como um mecanismo de exclusão. E toda vez que isso acontece, a religião perde a sua capacidade de acolher, perde a sua capacidade de dialogar, perde a sua capacidade de formar consciências livres, perde sua capacidade de ser espaço de encontro. Meu posicionamento é muito simples. Defendo integralmente o direito dos cristãos conservadores expressarem suas convicções políticas, mas defendo com a mesma firmeza, com a mesma convicção, com a mesma energia, o direito dos cristãos progressistas fazerem exatamente o mesmo, sem medo, sem constrangimento, sem serem hostilizados, sem serem humilhados, sem perseguição, sem precisar justificar sua existência dentro da própria comunidade de fé. Ninguém deveria ser tratado como menos cristão por votar diferente. Nenhuma preferência partidária deveria se transformar em critério de salvação. Nenhum projeto político deveria ocupar o lugar da consciência individual. Uma igreja madura não é aquela em que todos pensam igual. É aquela em que as pessoas diferentes conseguem conviver sem se atacar, dialogar sem desumanizar e servir juntas sem transformar discordâncias políticas em acusações morais. Se exigimos pluralidade e respeito dentro da democracia, devemos exigir o mesmo dentro das comunidades religiosas. Porque quando a política ocupa o lugar da consciência, a liberdade é sufocada. E quando a política ocupa o lugar da fé, a religião se transforma em instrumento de poder e dominação. E toda vez que isso acontece, perde os indivíduos, perde a democracia, perde a religião, perde a própria igreja e perde a própria humanidade que ela deveria proteger. E não se trata apenas de uma impressão pessoal
ou de casos isolados. Pesquisas e estudos acadêmicos sérios realizados nos últimos anos vêm registrando o crescimento da politização do ambiente religioso brasileiro e de seus efeitos sobre a convivência dentro das comunidades de fé. Estamos diante de algo que vai muito além do debate político. Estamos falando de risco de ruptura de laços comunitários, da fragmentação das relações de confiança e da transformação da fé em instrumento de alinhamento ideológico. Quando uma pessoa deixa de frequentar, né, sua igreja porque se sente julgada por suas posições políticas, algo muito grave aconteceu. Quando o fiel teme revelar o seu voto para não ser humilhado e hostilizado pelos próprios irmãos de fé, algo muito grave aconteceu. Quando a pergunta deixa de ser como está a sua vida espiritual e passa a ser em quem você votou, algo muito grave aconteceu. E eu, pessoalmente, me recuso a tratar isso como normal. O que mais me incomoda nessa situação é a naturalização desse comportamento. Como se fosse aceitável constranger pessoas, pressionar consciências e dividir comunidades inteiras em nome de projetos políticos passageiros. Não deveria ser normal. E não podemos fingir que isso é apenas mais uma disputa eleitoral. Estamos falando de tentativa de subordinar a consciência individual à lógica do grupo, algo incompatível tanto com o evangelho quanto com a democracia.